só. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 2. Vamos ler os versos 1 e 2 e vamos orar. Lucas capítulo 3, versos 1 e 2. Nós vamos ler o texto e vamos orar mais uma vez, ok? Diz assim a palavra de Deus: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque, por tua bondade e graça, o Senhor nos reúne na tua presença. Nesta oportunidade que louvamos o teu nome, elevamos nosso coração ao Senhor em oração, pedimos humildemente que a tua palavra venha falar a cada um de nós. O teu Espírito Santo, nessa graça tão peculiar de nos convencer, de nos abençoar, de nos edificar, trabalhe em nossos corações, que para a glória do teu santo nome as coisas aqui faladas frutifiquem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema de vocês é um tema bastante curioso neste ano, tratando das coisas do reino, do Espírito Santo e do reino, e como é que o reino se manifesta entre nós. É sempre uma coisa importante nós nos reportarmos à Bíblia, às ideias da Bíblia, e ao mesmo tempo nos reportando a ela, a essa ideia de reino, nós questionarmos um pouquinho as nossas ideias também sobre reino. Reverendo Alceu generosamente passou essa função de hoje para mim, e com muita alegria eu queria falar algumas ideias muito gerais acerca de reino, mas tentando ver como é que este reino se estabelece, como é que este reino se propaga, pontuando sempre o lado contrário, ok? É muito curioso que você percebe estas ideias de um reino que não apenas se manifesta na sua própria proclamação, mas de um reino que também é anunciado por aquilo que lhe é contrário. Um reino que é anunciado ficando evidente que existe também um anti-reino. Ou seja, quando nós falamos de reino de Deus, este reino que é proclamado pelo Evangelho, que é anunciado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, ele também pode ser visto em seu contraponto, ele também pode ser pensado em seu avesso a partir das ideias que predominam e que governam o mundo sem Deus. Ou seja, o que eu queria pensar com vocês nesta noite é sobre o reino versus o anti-reino, ok? O reino e como que o anúncio deste reino pode ser também pensado a partir das coisas que se manifestam naquilo que tenta ser contrário ao reino, o reino e aquilo que o evidencia também através das coisas que estão no mundo sem Deus. E a primeira coisa que eu precisava chamar a sua atenção é o fato de que Lucas, ele tem na narrativa do seu evangelho esse desejo profundo, esse desejo intenso de que as coisas do Rei Senhor Jesus Cristo sejam entendidas pelo mundo.
Se você me trouxer uma aguinha, eu te agradeço, filho. A ressaca está brava hoje, né? Presta atenção nisso. Lucas, ele está no primeiro século, localizado em um lugar de total dominação. Lucas, ele está no primeiro século, numa situação geográfica, numa situação política, numa situação social, na qual a opressão, na qual a maldade, na qual a natureza do homem, em toda a sua expressão degradada e decaída, está se manifestando. Ele quer pontuar que o reino de Deus não depende jamais de suas situações geopolíticas. Ele quer pontuar para nossos corações, ele quer chamar a minha e a sua atenção para o fato de que, ao chegar o reino, não importa se as condições são favoráveis ou não, que na chegada do reino do Senhor Jesus Cristo não há nada que lhe possa fazer oposição, por mais que aos olhos humanos esta oposição esteja estabelecida. Ou seja, o reino, na mentalidade de Lucas, ele chega e não pede licença. O reino, na mentalidade de Lucas, ele chega e não precisa de situação política favorável. O reino, ele se instala na pessoa do rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa de uma situação religiosa que lhe dê melhores condições. O reino, ele chega e ele não necessita, ele não pretende que as coisas da cultura lhe sejam favoráveis. Então, para introduzir essa nossa conversa dessa noite, o que é que você precisa ter em mente? Lucas, ele é convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o seu coração é tocado, ele é convertido a esta ideia de um rei que chega, de um reino que chega, e ele faz questão de no seu Evangelho dizer: este reino chega independente dos homens. Este reino, ele se impõe independente da política. Este reino não vai pedir licença para ninguém. Este reino não precisa de condições favoráveis. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, numa linguagem muito simples, ele chega, instaura o reino, enfiando o pé na porta e derrubando a porta. Não há porta que lhe possa resistir. E para conversar com vocês nessa noite, para pontuar essa questão do Evangelho de Lucas, eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso, para o reino versus o anti-reino. Lucas denuncia aqui no versículo 1 o primeiro anti-reino para o qual Jesus não precisa pedir licença: o anti-reino político, o anti-reino da organização social dos homens chamada política, o anti-reino que começa a nascer com as ideias gregas, se expande pelas ideias romanas, chega até o nosso tempo como chamado de organização política. Esse é um poder, presta atenção, que transcende fronteiras. Esse é um poder que está presente em todo o mundo. E Lucas, ele está dizendo: o reino chega. Ele não precisa da autorização de nenhum tipo de poder. E há um poder que foi defendido pelos filósofos, há um poder que foi desenvolvido pelos sábios, há um poder que foi estabelecido e subscrito pelas nações, que os homens imaginam ser o maior poder possível, mas que Jesus não está nem aí para ele. Então ele começa dizendo assim: quando Tibério era o imperador. Talvez você não faça ideia de como Tibério era um homem poderoso. Ele destruía com o poder do Império Romano qualquer oposição
destruição. Ele esmagava pela força dos seus soldados, ele simplesmente arrasava os seus inimigos com a força da espada. E quando ele exercia esse poder de destruição, ele estava dizendo aos povos, ele estava dizendo às nações: o Senhor chegou, e o Senhor é César. Kaiser em alemão, Senhor em português. Todas estas palavras originam de César, ok? Então há um senhorio estabelecido, mas esse senhorio ele é tão profundamente estabelecido pela força que ele usa a espada, mas ele usa também a ideia da divisão política. Ele era o imperador, ele estabelece o governador Pôncio Pilatos, e ele estabelece também o tetrarca Herodes. Ou seja, numa linguagem muito simples, se nós pudéssemos fazer essa comparação, o que Lucas está dizendo: há um poder federal muito forte, há um poder estadual, Herodes, mas muito poderoso. E Herodes, para estabelecer esse poder estadual, ele ainda subscreve um poder regional, que tem várias e várias pessoas mencionadas na região da Palestina. Esse poder se estabelece pela força, esse poder que vai dominando as pessoas em todas as esferas da geografia, da política e da sociedade. Ele está presente, mas eis que o Senhor Jesus Cristo nasce, ele é cantado pelos anjos, ele irrompe na realidade humana, ele se encarna e ele chega sem pedir licença para ninguém. O antirreino está estabelecido. Você tem Tibério. O antirreino, ele está estabelecido também com muita força e com muita violência. Você deve se lembrar que Jesus deu um nó em Herodes, ainda quando era bebê. Herodes manda matar as crianças. Você consegue imaginar tamanha maldade? Olha o seguinte: eu preciso continuar mantendo meu poder. Meu poder é tão grande que eu quero que se mate todas as crianças que nasceram de 2 anos para trás. Conseguiu entender? Tibério, o poder da espada; Herodes, o poder do sangue. Esse poder totalmente controlador em cada uma das regiões. Mas eis que, independente do poder dos homens, o reino chega na pessoa do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então pare para pensar. Lucas, ele está anunciando o reino, dizendo que o anti-reino não tem poder contra o Filho de Deus. Todas as coisas foram armadas para que ninguém mais fosse chamado de Senhor, a não ser César. Mas o Senhor nasce. Todas as coisas foram armadas para que as crianças com menos de 2 anos da região onde Jesus nasceu fossem mortas, e portanto o Filho de Deus também fosse morto. E Lucas está dizendo: esses poderosos todos se juntaram contra ti. O Salmo 22: todos os poderosos da terra se uniram contra ti, e o Senhor colocou todos os inimigos de Jesus debaixo dos estrados dos pés do próprio Senhor Jesus Cristo. Para pensar em reino, nós precisamos pensar: os poderes políticos foram destruídos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O poder do reino que chega com o Evangelho, ele é destruído, ele é destruidor, melhor dizendo, de tudo aquilo que se oponha à vontade de Deus. Os homens têm organização política, os homens têm a força da lei, os homens têm a força da espada, os homens têm a força da opressão, os homens têm a força da maldade, mas ainda assim, o Evangelho encarna e o Filho de Deus é nascido. É importante você lembrar que essa não é uma mensagem que se apresenta apenas
no Evangelho. Quando o Senhor Deus diz a Moisés: eu destruirei o Egito e os seus deuses, foi uma completa humilhação ao império dos homens. Se você estudou a antiguidade, você sabe acerca disso. Não há talvez povo da antiguidade com maiores registros e maiores evidências da sua grandeza, do seu domínio, do seu poder e da sua força do que o Império Egípcio. E o Império Egípcio caiu, o Império Egípcio curvou-se, o Império Egípcio teve que reconhecer que quando o Cordeiro derramou o seu sangue e protegeu os filhos de Israel da morte, os poderes do Egito tiveram que se render, porque morreu a maior divindade egípcia, morreu o filho de Faraó. É o reino que chega através do Cordeiro, é o reino que chega para dizer: o reino do Faraó, o reino do César, nada representa diante do Cordeiro. Quando você pensar na glória dos reinos, posso dar isso na história, viu, filho? Filha, posso dar isso na história. Estude o Egito, ele caiu diante do Cordeiro. Estude Roma, Roma caiu diante do Cordeiro. E estude também ainda, para você ter mais prazer ainda em saber das coisas do antirreino, o livro de Apocalipse, porque quem sabe ele seja a principal, a mais bela poesia profética acerca da vitória do reino contra os poderosos deste mundo. Você vai ler no Apocalipse, há vários bichinhos lá no Apocalipse, todos eles muito feios, alguns com 7 cabeças, alguns que chegam em cavalos alados, alguns que manifestam como dragão, alguns que são tão poderosos que fazem cair as estrelas do céu, e todos esses poderes, todos eles, no anticristo, na besta, vão contra o Filho de Deus. Mas o que é cantado no Apocalipse não é isso. É anunciado no Apocalipse que todos esses bichinhos, eles são derrotados, porque digno é o Cordeiro que se assenta no trono. É curioso que alguns crentes ficam pensando na besta, parecem as bestas, né? Então os crentes são incrivelmente levados pela curiosidade acerca de quem é o anticristo, de quem é que faz a oposição, e esquecem que a mensagem do Apocalipse não é para chamar a sua atenção à oposição, é para dizer para você: não importa qual a natureza dela, nem que ela seja política, nem que ela seja da espada, nem que ela seja do sangue, porque na verdade quem se assenta no trono é o Cordeiro de Deus. E há crentes que incrivelmente também são seduzidos pelo poder político, mas o poder político ele só serve para nos dizer o seguinte: o rei é o Senhor Jesus Cristo. O poder político aqui em Lucas capítulo 3 versículo 1, personificado no César, personificado na maldade despótica e tirânica de Herodes, ele cai porque o reino chega. E quando o reino chega, ele deixa muito evidente que os poderosos da terra, todos eles serão destruídos. É impressionante como nós nos esquecemos desta mensagem. Pastor Valdir, São Miguel, meu nobre colega, pastor e teólogo luterano, diz que várias vezes ele ouviu da sua mãe sobre a pior crise de fé da sua avó. São Miguel, origem alemã. A pior crise de vó, a pior crise da fé da avó do Valdir foi: como
um servo de Deus pode perder a guerra? Como Deus não respondeu a minha oração? Você sabe quem ela chamava de servo de Deus? Você sabe por quem ela orava? Adolf Hitler. Porque ele fechou cabarés, ele fechou teatros, ele perseguiu prostitutas, ele expulsou os ciganos, ele matou os hereges, judeus. E um servo de Deus jamais poderia ser derrotado numa guerra. Essa senhora, tão piedosa, teve um problema. Ela esqueceu que os poderes de Deus não estão nem no político e nem na política. Se você confundir o reino com alguma imagem pálida e distorcida de poder no anti-reino, talvez um dia você esteja orando por Hitler também. Sabe por quê? Porque eu tenho amigos norte-americanos que oram pelo servo de Deus, que tem 35 processos de assédio sexual, um acordo de silêncio com uma prostituta que ele pagou $1 milhão, e ele não revela o seu imposto de renda, dizendo que esse é seu direito, sendo que todos os presidentes norte-americanos revelaram o seu imposto de renda. Você quer o meu imposto de renda, filho? Alguém aqui quer? Alguém aqui quer o meu imposto de renda? Eu entrego. Mas eu também conheço gente do leste europeu que diz, na vertente ortodoxa greco-russa, que o Putin é servo de Deus. Eu já vi na história do século XX e na história do século XXI muita gente chamando pessoas de servo de Deus, porque esqueceram o que significa o anti-reino. O reino não está com César, o reino não está com Herodes, o reino jamais estará na mão de qualquer um dos príncipes ou poderosos deste século, porque Jesus denuncia a todos como perversos, como maus, e todos eles caem diante da sua presença. Amém, filho? Amém, filho? Você consegue pensar nisso? Você só pode pensar em reino se você conseguir discernir as coisas do anti-reino. Não confunda ideologia, sociologia, política, poder político, poderosos desse mundo, jamais com o Cordeiro de Deus. César caiu, Herodes caiu, Faraó caiu, os poderosos todos cairão diante de Jesus. O primeiro anti-reino é o anti-reino da política. Cuidado com discursos políticos. Segundo anti-reino, o anti-reino da religião. Se o ser humano ele precisa de uma organização política para que sua vida se manifeste minimamente organizada, mas através dessa organização cobra-se muitas vezes viver sem fidelidade ao verdadeiro rei, ou seja, a política manifesta sempre o anti-reino. Também a religião que é usada para organizar a vida das pessoas, a religião que às vezes se manifesta como algo piedoso, a religião que às vezes se manifesta como algo construtivo, também é denunciado por Lucas como um anti-reino. Você não percebeu que tem um detalhe curioso nesse texto? Quem pode ler primeiro, de novo para mim, Lucas 3, 1 e 2? Quem pode ler, por favor?
Leia para mim um detalhe curioso aí, por favor, leia. 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos. Pode ler, filho, é isso mesmo. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Crisangas, tetrarca de Albileia, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Há um detalhe que não pode ficar passado despercebido para a gente, porque há uma coisa completamente absurda nesse texto, que está sendo denunciado como anti-reino, e às vezes nós não percebemos. Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Você nunca se perguntou como isso é possível? 2 sumos sacerdotes? Se ele é sumo, como pode ser no plural? Você nunca viu na organização religiosa do Pentateuco a ideia de 2 sumos? É uma contradição de termos. Se ele é sumo sacerdote, só pode ser um. Se ele é sumo sacerdote, não podem ser 2. Mas pastor, então por que é que em Lucas ele está dizendo que existem 2? Existem 2 porque foi uma organização religiosa. Quando os judeus voltaram da Babilônia, o primeiro exílio em 722 a.C. pelos assírios, o segundo exílio em 586 pelos babilônios, quando eles voltaram da Babilônia, havia um problema. Qual linhagem nós usaremos para dizer do sacerdote que deve, na linhagem de Arão, assumir o sumo sacerdócio? Qual será esse? Qual será esse? Com toda a bagunça que o exílio trouxe, houve uma briga religiosa, política muito intensa. Um grupo dizia: não, nós temos aqui toda a genealogia que diz que esta família é a família do sumo sacerdote. Mas havia um problema, porque outro grupo político-religioso também dizia a mesma coisa: não, a sua genealogia está errada, a sua genealogia está desviada, a sua genealogia falta tal e tal pessoa. Na nossa genealogia é da minha família o sumo sacerdote. Bem, é simples. Eles não poderiam ficar brigando para sempre. Então eles fizeram uma parceria para 2 sumos sacerdotes. O que é um antirreino político? É aquele que tenta se manifestar para ofuscar o plano de Deus. O que é um antirreino religioso? É aquele que tenta se manifestar para ofuscar o reino de Deus. Por que é que nós chamamos Jesus de sumo sacerdote, irmãos? Por quê? Porque ele só pode representar o intercessor entre os homens e Deus. Por que só pode ter um sumo sacerdote? Porque só pode existir um mediador. E toda a teologia do livro de Hebreus, já que nós estamos falando aqui de jovens que gostam de estudar, já provoquei você a estudar Apocalipse, né? Agora vou provocar você a estudar Hebreus. Tá bom? Tá ok? Estuda Hebreus, você vai ver que toda a teologia de Hebreus está calcada em uma única ideia: Jesus é único, e por isso ele é o sumo sacerdote. Ele é único. Quando há um ajuste religioso, as pessoas podem admitir outras ideias. Quando há um ajuste da religião, as pessoas podem perverter o plano de Deus. Quando há um ajuste da religião, as pessoas podem se desviar do plano de Deus. E você mesmo sabe que Anás e Caifás estiveram perante Pilatos, seduzindo o povo, comprando testemunhas, traindo o Filho de Deus, para que
fosse morto e crucificado. Ô pastor, mas isso é soberania de Deus. É claro que é soberania de Deus, mas também é maldade dos homens. Ou seja, a religião foi exemplificada em toda a sua corrupção e maldade no livro de Lucas. Para quê? Para que você saiba o seguinte: religião não é sinônimo de reino. Religião não é sinônimo de reino. E aqui no texto, muito pelo contrário, a religião simboliza o anti-reino, aquilo que se opõe, o anti-reino, aquilo que tenta ofuscar, o anti-reino, aquilo que corrompe, o anti-reino, aquilo que oprime. Foi exatamente isso que Anás e Caifás fizeram com o servo de Deus. Eles compraram o servo de Deus por 30 moedas, eles torturaram o servo de Deus em Jerusalém, o espancaram até a exaustão dos soldados, e depois o levaram para ser espancado pelos soldados romanos. Quando foi que você pensou que religião e reino são sinônimos? Quando foi que você pensou? Quando os homens se organizam e fazem seus ajustes, é o antirreino que se manifesta. E o Filho de Deus está no Evangelho denunciando: Anás e Caifás são falsos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele escandalosamente, aos olhos religiosos, ele diz assim: olha, vou dizer uma coisinha para vocês: as prostitutas vos precedem no reino. É o antirreino, no qual os sumos sacerdotes, ou o sumo sacerdócio, esta coisa tão nobre que vinha culminar em Senhor Jesus Cristo, foi negociada com os religiosos. Você talvez não faça ideia de quanto isso era ofensivo, mas Jesus olha para escribas e fariseus e diz assim: pois é, os corruptos da nossa Lava Jato aqui, os corruptos cobradores de impostos, eles vão se arrepender um dia, e vocês vão vê-los passando na frente de todos vocês, porque vocês se acham muito justos, mas os acordos religiosos de vocês não servem para nada. Aí, filho, eu tenho que perguntar para você: já questionei se você embarca em ideologia política achando que alguma delas pode servir a Deus? Vou perguntar: você embarcou em alguma ideologia religiosa? E às vezes eu fico pensando assim: em Corinto tem esse problema, né? Porque a carnalidade é tão profunda que o apóstolo Paulo não aceita alguém dizer eu sou de Paulo. Você prestou atenção nisso, né? Prestou atenção nisso, né? Ele não aceita alguém dizer eu sou de Paulo. Ele não aceita alguém dizer eu sou de Pedro. Ele não aceita alguém dizer que eu sou de Apolo. E até aí você concorda, não é isso? Você concorda, né? Mas ele diz assim: eu não aceito alguém dizer que é de Cristo. E sutilmente alguém pode dizer que é de Cristo só para se sentir superior àqueles que foram discipulados por Paulo. Então não vem com essa. Não vem com essa. Nem Coríntios também, viu? Tá bom? Nem Coríntios também. Pode fazer bem para o seu coração. Nem de Paulo eu aceito que você diga que você é, e nem de Cristo, porque a ideia de ser superior aos outros, alegando o nome de Cristo, é carne, é carnal e é demoníaco.
produzirá no coração de ninguém superioridade. Amém, filho? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo e nem de Cristo. Porque nos discursos religiosos pode estar a ideia que você se acha melhor do que alguém. Se tem uma coisa que o reino não permite, se há uma coisa que é o anti-reino manifesto, é o orgulho religioso. Por isso, tem essa pegadinha no texto aí. Eram sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O que Lucas está denunciando? O anti-reino. Jesus veio, ele não precisou da autorização de ninguém. Aliás, é bom você entender sobre o reino de Deus, porque quando Anás e Caifás entregam Jesus para Pilatos, você sabe disso, né? Só o sumo sacerdote podia entregar o cordeiro para escravo, né? Você sabe disso, né? Então está tudo certo. Os homens fizeram uma nhaca com a história. Os homens fizeram uma grande bobagem com a religião. Mas os dois sumos sacerdotes estão lá para entregar o cordeiro, porque assim Deus havia determinado. Então, irmãos, se o poder político tenta se manifestar contra o Cristo, não tem como. Ele nasce independente de Herodes. Se o poder religioso não tem espaço para que o cordeiro seja apresentado pelo sumo sacerdote, tudo bem, a linhagem A e a linhagem B vão estar estarão apresentando do gerodismo, estarão apresentando o Cristo, o Cordeiro de Deus, porque o anti-reino religioso não prevalecerá contra o Messias. Mas há um terceiro poder que está sendo denunciado aqui como anti-reino. Esse terceiro poder eu quero chamar de poder da cultura. Se o primeiro eu quero chamar de poder da política e o segundo eu quero chamar de poder da religião, em que eu quero chamar o terceiro poder, ou por que eu quero chamar o terceiro de poder da cultura? Em que eu baseio a minha ideia? É que veio a palavra de Deus a um João no deserto. Tem coisa mais estranha? Você nunca se perguntou sobre isso? Bom, vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos comprar a Record, né? Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos comprar uma banda de satélite e usar bandeirantes, né? Eu já vi congresso de pastores fazendo conta de quantas rádios eles tinham, porque o poder da cultura diz que você precisa de multidão, né? O poder da cultura diz que tem estereótipos. Como é que você fala na televisão? Bem vestido, cheio de autoridade, não é? Podendo usar os seus atributos de comunicação, de roupa, os estereótipos que nós estamos acostumados. Um cara bem vestido, falando de dinheiro, vai bem, não vai? Ainda mais porque ele chegou de Mercedes, ainda mais porque filmaram, não é? O anti-reino, ele também é sociocultural, gente. Deus não se importa com a multidão. Deus não olha os índices do Ibope. Deus não se importa quantas pessoas estão nesta reunião.
preocupado com quantidade. Ora, é simples você pensar, se ele estivesse preocupado com quantidade, ele converteria a César e falaria a Roma. Veio a palavra do Senhor. Sim, poderia vir a Anás e Caifás, que recebem o povo 3, 4 vezes por ano, e toda a multidão de Israel. Sim, ele poderia falar com os poderosos políticos, ele poderia falar com os poderosos religiosos, porque na cultura, vox populi, vox dei. Porque na cultura é importante ter a comunicação das massas. É importante obedecer estereótipos. Tem que ter sucesso. Quantos seguidores você tem no Instagram? É curioso até a nomenclatura religiosa, né? E seguidor é discípulo, né? Gente, eu fiquei sabendo outro dia que ofereceram para uma pessoa 50 mil reais só porque ela tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram. Sabe para que ofereceram 50 mil reais para ela? Para ela usar uma bolsa de determinada marca. Seguidores contam. Aliás, o Jonas Davi tinha me ensinar depois como é que tem esse negócio chamado Instagram. Não faço ideia como é que se usa esse negócio. Porque 50 mil é dinheiro, né, pessoal? Vamos nos render aos estereótipos, vai? Vamos usar uma coisa da onda para comunicar o Evangelho, né? A voz do Senhor, a palavra de Deus, veio a João, um cara muito esquisito. Se entrasse aqui, nós iríamos medi-lo dos pés à cabeça. Talvez, querida Solange, nós chamássemos ele de esquizo, no mínimo. Esquizofrênico. O cara come gafanhoto, gente. Ei, gente, casca de pele. O cara prega no deserto. É maluco ou não? Mas o antirreino também é denunciado pela chegada da palavra do Senhor. Que a voz do Senhor não passa em Roma. A voz do Senhor não passa em Jerusalém. Não há por que vender o seu Instagram. Não há por que comprar uma banda de satélite para ter TV a nosso serviço, porque a voz do Senhor, ela vai nos lugares onde a cultura e os estereótipos não alcançam. Ela vai a João, no deserto. Mas há uma outra pegadinha aqui, viu, pessoal? Vamos baralhar um pouquinho mais a questão de cultura? Vamos? Pois bem, João era filho de Zacarias, não é isso? Vocês leram o texto? Alguém pode ler de novo para mim? João era filho de Zacarias ou não? Sim, João era filho de Zacarias. Zacarias era o quê? Hein? O que Zacarias era, pessoal? Ainda estou na igreja presbiteriana ou não? Todo mundo vai ficar dominical amanhã, hein? Sacerdote. Seus dorminhocos. Sacerdote, né? Não é sacerdote? Zacarias é o pai de João. Zacarias era? Sacerdote. O filho do sacerdote é o quê? Sacerdote. Sacerdote. No plano dos homens é Anás e Caifás. Mas aquele que vai anunciar o Cordeiro é o verdadeiro sacerdote. Porque se Zacarias é sacerdote, o que João é, gente? Vocês têm problemas com a linhagem de Anás e Caifás, mas Deus não tem problema nenhum com a linhagem daquele que vai apontar o Cordeiro de Deus. Lá está João, no Vale do Jordão, e quando Jesus desce, não está lá Anás para dizer: eis o Cordeiro de Deus. Não, esse sacerdote é ilegítimo. Vocês fazem seus arranjos políticos, e eu soberanamente dirijo a história contra qualquer estereótipo cultural, qualquer estereótipo político, qualquer estereótipo religioso.
desce Jesus o Vale do Jordão, e lá não está Caifás, porque para a cultura Jesus tinha que passar por Jerusalém. Não. Jesus vai ao sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, o filho de Zacarias. Não há dúvida dessa linhagem. Da linhagem de Anás e Caifás vocês podem discutir politicamente, mas a linhagem de Zacarias não. João é filho de sacerdote. Então, quando Jesus desce o Vale do Jordão, preste atenção nisso, quem está lá para dizer: Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, quem está lá para gritar isso para todos ouvirem é João Batista. Se você vai aprender sobre reino, filho, você tem que saber o que é anti-reino. Sabe o que é anti-reino? É a gente gastar R$200 no livro e não dar R$50 para pessoas. A cultura dominou seu coração e não a paixão pelas missões. Sabe o que é anti-reino? Todos vocês sabem quem é o reverendo Cláudio, né? Vocês sabem quem é a dona Cícera? Uma senhora que tem 20 anos nessa igreja e é analfabeta. Eu estou perguntando se vocês sabem quem é a dona Cícera. É isso que eu estou perguntando. Se a ideia que anti-reino dominou a gente, é o status político no pastor, é o status religioso no pastor, é o status cultural no pastor. Quem é que anda entre nós há 20 anos e é analfabeta? Eu estou cansado do discurso religioso, porque ele preserva o status, ele preserva a cultura, e ele não manifesta o anti-reino. O anti-reino está presente entre nós também. Se você acreditar em política, tome cuidado. Se você acreditar em religião, tome cuidado. Se você acreditar na cultura, tome cuidado, porque entre nós existe uma pessoa há 20 anos que é analfabeta. Mas o reverendo Todd, vocês conhecem, né? Porque as condições culturais me puseram aqui de cima para baixo, né? Mas a base da pirâmide na cultura, a base da pirâmide não importa. Eu pedi uma coisa para vocês. Toda vez que você disser que você é do reino, pergunte-se em que medida você está servindo ao rei, combatendo o anti-reino. Porque uma pessoa analfabeta entre nós não poderia existir nem 2 anos, quanto mais 20. Sim, aí você vai pensar de novo no anti-reino. Ah, mas o pastor tem que ver isso, os presbíteros têm que ver isso. Anás e Caifás não viram muita coisa, viu? Vamos orar, pessoal. Por favor, feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Filho, que bom que você quer pensar no reino. O rei vem, ele chega.
não precisa da autorização de Herodes. Ele nasce e não há plano político que possa tirá-lo da história. O antirreino vai ser derrotado. A religião faz seus ajustes, a religião cautela consciências, a religião infla egos, inclusive um ego que pode dizer superior aos outros porque diz que está em Cristo. Bom, se você se sentir superior por alguma coisa nesta vida, saiba que talvez você não entenda nada de reino. Eu vou repetir: se você se sentir superior ou melhor a alguém, em qualquer coisa que seja nesta vida, você está manifestando o anti-reino e não servindo ao reino. Existe o anti-reino cultural. Ei, eu posso pagar R$300 numa bolsa. É meu dinheiro, pastor. Sim, pastor, meu sonho de vida é ir para Disney. Talvez nós temos que repensar o que é cultura. Eu quero que você saiba que eu quero ir para Disney, mas eu não sou pateta. Eu sei que meu dinheiro também tem que estar a serviço do reino. E se a Disney couber abaixo do reino, e se a bolsa de R$300 estiver abaixo do reino, não tem nenhum problema para onde você viaja e para onde você gasta o seu dinheiro. Você conhece o reverendo Cláudio? Que bom, né? Eu quero que amanhã você conheça a dona Cícera. Santo Deus, obrigado por tua bondade, independente de nós, trouxe o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos dessa verdade do Reino, ajuda-nos a discernir as coisas que se travestem como reino. Ajuda-nos a denunciar o falso reino. Ajuda-nos a viver uma vida contra o anti-reino. Se em nós houver qualquer esperança política, religiosa ou cultural, que o Senhor coloque no nosso coração a dimensão correta, dizendo que a nossa esperança é Jesus Cristo. Ajuda-nos, Deus. Esta palavra do Senhor que alcançou o coração de João lá no deserto, alcance também os nossos corações. E se o reino está entre nós, Senhor, e se o reino faz lugar nesta igreja, que nós nos envergonhemos de que entre nós existem analfabetos, que nós nos envergonhemos que entre nós existem pobres, que nós nos envergonhemos que entre nós existem caídos que não chamem a nossa atenção. Eu peço que o Senhor me perdoe, Senhor. Eu peço perdão também sobre a vida dos meus jovens. Manifesta o teu reino também, mais uma vez, para que nos apaixonemos pelo reino, o Senhor.